Vou deixar de lei, todas as vezes que você falar aí vai ter de lei. E aí, pode ou não pode? Vamos nessa? Estão dizendo que não pode não. Pode ou não pode? Pode? Ah, então vamos. Aí eu viria pra cá. Morro da Conceição, Recife, 2022. O Revinda, ele começou a ser idealizado em 2018, mas que na verdade ele é um projeto que foi iniciado lá em 2014, 2015, com um trabalho solo chamado Terezinha, né? As ideias que construíram Revinda começaram, né, lá em Terezinha, né? E aí o desejo de construir o espetáculo Revinda foi uma vontade de aprofundar as questões feitas na performance e alongar a performance, né? Tornar a Terezinha em um espetáculo com as questões e outras que provavelmente iriam aparecer ao longo do processo em Revinda. E aí, em 2018, a gente começa, né, a idealizar como é que a gente pode fazer para alongar esse espetáculo, e em 2019 a gente é contemplado pelo Fucultura. Passamos por todo o processo de pandemia. Inicialmente, Revinda seria um espetáculo para ser presencial, um espetáculo na rua, feitos em algumas periferias daqui de Recife, Morro da Conceição, Alto Zé do Pinho, Ilha de Santa Terezinha, Alto Santa Terezinha. Então, acho que a maior dificuldade que eu tive inicialmente, assim, foi em tentar entender como é que eu ia construir um espetáculo que, na minha cabeça, estava todo idealizado para ser um espetáculo presencial, na rua, com troca com pessoas e tal, né? E nas periferias ou que eu já passei, ou que eu tenho algum tipo de afinidade, esse desejo era muito forte. Então, tipo assim, quebrar essa ideia foi muito difícil, assim. Outras dificuldades foi como adaptar um espetáculo que seria na rua e como criar esse espetáculo dentro de uma sala pequena que a gente divide com móveis e gatas que a gente cria também, enfim, com 2 pessoas e passando por um processo de pandemia tão duro que a gente passou, tão triste, tão doloroso, né? Que, claro, tipo assim, a gente tentando buscar esperança e tal, mas com tanta dificuldade de planejar o futuro, de sonhar, sem muitas vezes acordar com ânimo, sem muitas vezes, né, tipo assim, ter vontade para fazer algo, a não ser pensar como é que a gente pode ajudar as pessoas que estavam passando por problemas muito maiores que o nosso naquele momento, mas também com medo de morrer no outro dia, de familiares, amigos, vizinhos, enfim. Como construir um espetáculo no meio desse turbilhão de coisas que a gente estava passando, né? Então, era uma possibilidade fazer essa transposição para o filme, para a tela, mas também não era garantia de que a gente ia estar viva no outro dia. Então, era um processo de criação com vários mistos de medo, de ansiedade, de Desesperança mesmo, desesperança. Assim, né? Por que tá fazendo aquilo, sabe? Tá ligado? Por quê? Porque tu tá sentindo. Escrever? Agora? Desculpa, ele ficou chateada, foi. Mas é isso, a gente tava para criar e era cada dia de uma vez, um dia de cada vez, literalmente. Então, tem dias que a gente conseguia e era massa, tem dias que era super frustrante, a gente parava, chorava e nada dava certo. E assim a gente foi caminhando durante esse tempo.
a gente começou a se conectar também com os sonhos, né? Assim, como é importante a gente acreditar nos nossos sonhos. E acho que a Revinda também se reinventa nesse lugar em perceber e viver esse lugar de resistência, de sobrevivência, de resiliência mesmo, assim, e de ginga, na verdade, né? De como é que a gente pode dançar em meio a todo esse caos e toda essa tristeza que a gente passou, toda essa injustiça que a gente passou, né? A Revinda também é sobre isso, assim, e a gente quis se apegar a isso para poder dar continuidade a essa dança, né? Pro doc, eu acho interessante que seja feito num salão só, sabe? Essas coisas que tu tá fazendo nas classes. Acho que é no teu mesmo. Teve um momento dos ensaios que a gente subiu, que a gente fez o trabalho todo do processo de criação dentro de casa, mas quando a laje da casa ficou pronta, porque a dona da casa tinha uma laje e estava consertando. Quando ficou pronta, a gente subiu. E aí começou a fazer mais sentido, né? Tudo se ampliou, né? O corpo de Rebeca se expandiu e o horizonte também começou a fazer parte, né, dessa troca entre corpo e espaço. A gente queria fazer Revinda no pôr do sol. Queria construir Revinda do entardecer até o anoitecer. E todos os ensaios, praticamente, a gente tinha esse pôr do sol, a gente ensaiava nesse período, nesse tempo. E no dia da filmagem choveu. E foi doidice, porque a gente tinha só 2 dias de gravação, porque a gente tinha alugado material, a galera tinha feito montagem de luz, de som. Léo, que é a pessoa da trilha, tinha vindo pra cá, que ele é de Maceió, pra fazer o espetáculo. Então a gente só tinha esses 2 dias. E isso meio também que frustrou o processo, mas a gente teve que reinventar e teve que fazer Revinda à noite. Então, Revindas são memórias minhas, histórias que vi, que vejo, esse território da periferia, vivências que a gente tentou costurar, entrelaçar e recriar. Teve um momento muito importante dessa criação para mim, que certamente influenciou e fortaleceu esse processo de criação para a Revinda, que foi o fato de eu ter voltado a morar na periferia. Eu passei 2 anos morando no centro da cidade do Recife, e lá eu sentia muita falta da vivência na periferia. Eu sentia muita falta de ser nutrida pelas músicas, pelas danças, pela forma que a gente se articula, assim. E um pouco antes da pandemia, eu retorno para o Morro da Conceição. E isso fortalece o processo, eu começo a me rever nesse território, assim. A gente também traz em Revinda a história de Terezinha, de volta. E Terezinha é uma performance criada em 2015, que surge a partir da história de Tereza Maria de Jesus, uma mãe que tem seu filho morto pelas mãos da polícia no Rio de Janeiro. E a gente revê essa história e tenta costurar essa história com outras mães que passaram por situações semelhantes à história dessa mãe, assim. Então eu acho que é isso, Revinda é a denúncia dessas violências, mas ao mesmo tempo tentando exaltar as nossas vitórias, a importância da nossa felicidade, a importância do sentido de comunidade, de estar junto das nossas organizações e a importância da gente revoltar.
E apesar de ter uma mestra de cerimônia, né, que é uma dançarina, que está conduzindo todo o espetáculo, mas a gente queria muito que não tivesse uma hierarquia de linguagens, que a trilha sonora, junto com a iluminação, com a câmera, com o movimento, não tivesse nada que se sobrepusesse a nada, né? Que tudo tivesse a mesma importância. E tudo isso muito inspirado na cultura popular, que Rebeca está inserida desde pequena, no movimento hip hop. Pra gente era muito importante essa circularidade, sabe, que esses movimentos têm. E é isso, assim, a gente queria que Revinda tivesse essa força coletiva, que todo mundo tivesse ali juntos, dançando uma mesma história, várias histórias juntas. Então a equipe de Revinda são pessoas muito importantes para mim, amigos e amigas que estão comigo há muito tempo, que eu me inspiro muito, que fazem parte da minha formação. Pessoas que entraram há pouquíssimo tempo na equipe, mas que a gente teve uma conexão muito forte, que toparam, que bancaram fazer isso junto, dançar junto. É a minha família que está comigo nesse processo, que está comigo nesse espetáculo, e isso faz muito sentido para a Revinda, e que tornaram isso mais fácil e mais caloroso. Assim, sem essas pessoas não seria possível a construção desse espetáculo, e eu só tenho a agradecer, velho.